Reflexão: a Bíblia é nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e vou ministrar a palavra de Deus com base no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 3 e o versículo 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Este é o assunto mais importante do capítulo 3 do Evangelho segundo João. É importante compreendermos que o novo nascimento, aqui referido por Jesus na entrevista com Nicodemos, não é a reforma da velha natureza. O novo nascimento também nada tem a ver com a reencarnação, pois a Bíblia não apoia e não ensina a doutrina da reencarnação. O novo nascimento também não é o batismo em águas. Não significa também a filiação a uma igreja ou a um grupo religioso. Novo nascimento não é proselitismo. Novo nascimento não é uma mudança natural. Então, o que significa nascer de novo? Visto que o próprio Nicodemos, quando conversava com Jesus, não entendeu a realidade espiritual desta doutrina? Nascer do alto, nascer do céu. Este é o sentido da palavra novo nascimento. É o nascimento espiritual que tem origem em Deus. É nascer para uma nova vida em Cristo Jesus. O novo nascimento é o meio de entrada do homem no reino de Deus, pois disse Jesus no versículo 3: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perceba que Nicodemos já era religioso, mas não havia nascido de novo. Não havia nascido, ou seja, não havia sido gerado pelo Espírito Santo na família de Deus. O novo nascimento, portanto, é um ato criativo do Espírito Santo. É uma ação drástica do Espírito de Deus sobre a natureza caída do homem. Isto significa que é uma mudança interior. É ser gerado novamente, é renovação, é uma nova criação, é ser transformado pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. É quando a pessoa se transforma em uma nova criatura, recebendo a verdadeira vida de Cristo Jesus. É o milagre que acontece na vida de quem recebe Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Mas você pode perguntar, e por que o homem precisa nascer de novo? Em primeiro lugar, porque está morto em pecados. De acordo com o ensino geral das Escrituras, em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3, Colossenses 1, 27, Romanos 3, 23, todos esses textos afirmam que o homem sem Deus, que o homem em pecados, está morto espiritualmente. Em segundo lugar, é necessário nascer de novo porque o homem não pode por si próprio operar a salvação de sua alma. E as suas boas obras não podem salvá-lo. Está escrito que a salvação é pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Em terceiro lugar, o homem precisa nascer de novo porque está separado de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz em Isaías 59, 2 que são os pecados do homem que o separam de Deus. Em quarto lugar, é necessário nascer de novo porque o homem só pode entrar no reino de Deus através deste nascimento espiritual. Quem disse foi Jesus. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O novo nascimento também é conhecido como regeneração. É o ato de Deus que concede vida eterna ao que crê em Cristo. E como resultado deste processo, tal pessoa torna-se membro da família de Deus, com uma nova capacidade e um novo desejo de agradar ao seu Pai Celeste. Quando Jesus fala que é necessário nascer da água e do Espírito, ele está se referindo à palavra de Deus, pois está escrito em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E como acontece o novo nascimento? Ele acontece repentinamente, no momento em que o pecador se arrepende, crê em Jesus e o recebe como Salvador e Senhor. É Deus quem realiza uma total transformação que envolve o intelecto, sentimento e vontade. É por meio do Espírito Santo que essa obra acontece e da palavra de Deus, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. O novo nascimento ocorre como uma semelhança com o trabalho do vento, pois Jesus disse que o vento sopra onde quer. Como o vento trabalha, assim também o Espírito Santo trabalha operando o novo nascimento na vida da pessoa que se arrepende. O Espírito Santo trabalha com liberdade e independência, pois o Espírito Santo é todo-poderoso. Ele tem um efeito irresistível, ou seja, se o novo nascimento é real, a nova vida será demonstrada na prática. E também há um detalhe interessante que é a incompreensibilidade. Aqueles que estão apenas observando, às vezes, têm dificuldade de entender a mudança ocorrida na vida de uma pessoa. É como Jesus disse a respeito do vento. Nós ouvimos o seu som e observamos o resultado, mas não podemos realmente ver o vento. Assim é também a obra do Espírito Santo no coração do homem. Ninguém vê o momento exato em que o Espírito Santo opera essa transformação. Às vezes a pessoa recebe a oração em um dia, tem o desejo de entregar sua vida a Cristo, de ser uma nova criatura, mas talvez por falta do pleno arrependimento, ali não ocorreu ainda a regeneração. Mas no momento em que a palavra de Deus enche o coração de uma pessoa arrependida, o Espírito Santo opera e age de maneira extraordinária, provocando assim o nascimento espiritual. E como resultado disto, a nova natureza, a natureza espiritual, aquela que é produzida pelo Espírito Santo, é, portanto, gerada nessa nova criatura. O homem, então, recebe os direitos de filho de Deus e passa a ter certeza da salvação, passa a ser guiado pelo Espírito de Deus e passa a ter a certeza de que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Somente o Espírito Santo pode operar o novo nascimento. Esta é a condição indispensável para a entrada no reino de Deus. Quando o homem quer apenas uma reforma na vida, ele pode buscar auxílio em algumas ciências. Mas se a pessoa quer uma vida transformada, precisa nascer de novo, como disse Jesus. Necessário vos é nascer de novo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você e que haja um sincero arrependimento, que haja uma mudança de vida provocada pelo Espírito Santo. Tome hoje a decisão, se ainda não tomou, que o Deus eterno te abençoe e faça de você uma nova criatura em Cristo Jesus, gerado para uma nova vida pelo Espírito Santo e a palavra de Deus. Amém.